Fala pessoal, tudo bem? Rodolfo aqui gravando mais um vídeo para vocês, para falar um pouquinho sobre essa área de dados, sobre essa área que tem crescido tanto no mercado atual. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre como eu comecei na área de análise de dados, na verdade como eu comecei com banco de dados, tá? Porque foi meu primeiro contato com essa área, foi por onde eu comecei e foi onde me abriram muitas portas para a área, para o mercado de trabalho, tá? Então, assim, eu comecei com banco de dados puro, comecei com banco de dados simples e só depois, muito tempo depois, fui trabalhar com BI, tá? Então, acredito que hoje, até os dias de hoje, aprender banco de dados, quando eu falo banco de dados, é SQL, modelagem de dados, relacionamento, todos os conceitos que envolvem banco de dados mesmo. Não estou falando nem de banco de dados para BI, estou falando de banco de dados tradicional. Fiquem com essas palavras na sua mente, né? Entendam um pouquinho aí sobre esse banco de dados tradicional e eu vou contar um pouquinho dessa história, como que isso aconteceu. Isso tem mais ou menos 11 ou 12 anos que eu comecei a aprender banco de dados e eu comecei com um jogo online. Eu comecei com Tibia. Não sei se vocês conhecem, é um jogo bem antigo, um jogo com mais de 15 anos. E o que acontecia? Nessa época, para você jogar Tibia, para você ter acesso às melhores áreas do jogo, para você ter acesso a alguns outfits, né, que são as roupas dos personagens, você tinha que pagar para jogar. Então você tinha que pagar um premium account, você tinha que fazer um investimento ali, se eu não me engano era R$90 para cada 3 meses, algo nesse sentido. E na época eu não tinha essa grana, não tinha essa disponibilidade de dinheiro, precisava de um cartão de crédito internacional e tal. Então, para mim, não tinha como fazer aquele investimento nesse momento. Daí surgiram vários servidores alternativos para o jogo, né? Então as pessoas criaram seus próprios servidores. Geralmente esses servidores eram com versões mais antigas do jogo e eu decidi por criar o meu próprio servidor, por aprender como fazer e criar meu próprio servidor. Só que quando eu fui criar esse servidor, eu descobri que eu tinha que ter vários conhecimentos a mais, eu tinha que conhecer muitas outras coisas que eu nem fazia ideia. Então eu tinha que conhecer um pouquinho de HTML e CSS para poder fazer um site para pessoas se cadastrar. Eu tinha que ter um conhecimento em XML para fazer algumas configurações. Eu tinha que ter conhecimento em arquivos Lua, né? Não sei se vocês já ouviram falar nessa linguagem de programação, mas eu tinha que saber um pouquinho de Lua para entender como que funcionavam os parâmetros dentro do jogo e tive que aprender, na época, SQLite, né? Que era para editar os cadastros dos usuários, para entender os cadastros, corrigir possíveis erros na minha base de dados. Ali ficavam guardados também os itens que os usuários tinham em sua conta e uma série de outras coisas, tá? E qual que é o intuito de estar falando isso para vocês? Eu não quero que vocês abram um servidor de um jogo antigo ou algo nesse sentido, mas eu quero mostrar para vocês que é legal usar como ferramenta de aprendizado algo que a gente goste. Então, usar um assunto, usar um tema, usar alguma coisa que a gente goste para aprender. Então, se você está estudando banco de dados, está estudando modelagem, ou se você está estudando até mesmo criação de dashboards, faça o seguinte, pegue um assunto que você goste primeiro e use ele como aprendizado, use ele como bancada de estudos, porque vai ser muito mais satisfatório. Você vai ter insights, você vai sentir prazer naquilo que você está fazendo, tá? É claro, na hora de ir para o mercado de trabalho, na hora de trabalhar oficialmente com aquilo, talvez você não trabalhe com o mesmo assunto, mas pelo menos você já vai conhecer as técnicas, vai saber como relacionar esses dados, vai saber como esmiuçar uma base de dados, vai saber como fazer consultas, quais são os problemas que acontecem numa consulta ou num banco de dados. Então assim, pegue lá, vamos supor, eu gosto de vinhos, eu gosto de cervejas, crie um catálogo para esse assunto, crie alguma coisa nesse sentido, porque eu tenho certeza que vai ser mais fácil de aprender, né? Ou se você gosta da área de moda, da área de marketing, qualquer área, tente pegar dados relacionados a isso e colocar numa base SQL, colocar numa base de dados normal. Aí independe de tecnologia, tá, pessoal? Pode ser Oracle, pode ser SQL Server, pode ser Postgre, MySQL, MariaDB. Você escolhe a que você achar que vai se adaptar melhor para o seu cenário, né? Ou para que você veja uma margem de oportunidades maior. Existem oportunidades para todos esses bancos de dados, para todas essas áreas. Você pode usar uma estratégia, olhar as vagas e falar assim, olha, a maioria das vagas está pedindo conhecimento em SQL Server. Então eu vou usar o SQL Server para fazer os meus exemplos. Aí a questão da estratégia que você vai adotar. Eu, quando comecei, eu nem imaginava que um dia eu iria trabalhar com aquilo. Eu comecei 100% for fun. Era só para me divertir, era só para brincar.
E deu certo, acabou que eu me tornei um analista de dados, né? E hoje me tornei consultor de dados. Mas assim, o meu caso é um exemplo, não significa que com você vai acontecer a mesma coisa, que você precisa fazer um jogo, que você precisa ter usuários no seu servidor. Foi um caso que aconteceu comigo, mas você pode utilizar da metodologia, vamos chamar assim, né? Se a gente pode chamar assim, que eu utilizei, que era fazer algo que eu gostava, com o assunto que eu gostava, num ambiente que eu achava propício. Então, essa é a minha dica, espero que vocês gostem. Essa foi a maneira como eu aprendi, talvez facilite para você aprender o assunto que você quer. E eu queria também deixar aqui um pedido para você se inscrever nesse canal, se puder deixar um like nesse vídeo também, para divulgar nosso trabalho, divulgar um pouquinho do nosso conhecimento. E no final desse mês aí eu vou revelar um novo sorteio, a gente vai sortear um brinde. E a nossa meta é chegar aí pelo menos aos 1.000 inscritos o quanto antes, para a gente poder fazer aquelas lives colaborativas, fazer algumas coisas que só a partir dos 1.000 inscritos o YouTube permite, tá? Então conto com o apoio, conto com o compartilhamento de vocês, conto com a ajuda de vocês e juntos nós podemos mudar o mundo com dados. Muito obrigado, conto com o apoio de todos.